Que saudade que eu tava disso. Pra esticar o braço Pô, e a risada. pode crer. São as peculiaridades de cada convidado do Musicalize. Fala, camaradas, tudo bem com vocês? Sou Peri Andrade, com o Marcos Roberto de De novo. volta! E aí, porra, esse daqui, Marcos, esse vídeo especial, pelo tema, esse vídeo especial pelo resultado, a nossa jornada com música, Marcos. Sim, sim. Olha, Com isso daqui. shows, inclusive. Exatamente, Muita coisa. exatamente. Cara, Metallica mudou minha vida. Porque, A minha primeiro, também, a minha também. o Metallica, ele foi a banda definidora. Tipo assim, eu gostava de Slipknot, gostava de System, gostava de, sei lá, New Metalzinho da vida. Mas o Metallica, ele junto com Sepultura, mas o Metallica, basicamente, foi a banda que me fez realmente gostar, aprender a adentrar, a conhecer mais coisas de música pesada. E ao mesmo ponto, 2010, nós ali, a gente já muito amigo, já conversando, você já tinha ido, eu já tinha ido pra show com você, show do Noyuse, primeiro show que eu tinha do Gringo. Eu fui Foi. com o Murilo, com o Fate No More, que teve que na época no Rio. Eu não era uma pessoa de ir pra show ainda. Eu já consumia música, mas não ainda como eu consumia. Mas ali que virou a chave da música pra mim. E 2010 foi meu primeiro show do Metallica, junto com você. Primeiro show Acho que foi num nosso estádio. primeira vez que a gente viajou, né, pra ir ver uma parada. Foi. Essa que é a parada. Primeira vez que a gente viajou. E nesse É. ano a gente viajou junto pra ver, eu e você junto pra ver o Bon A gente foi Jovi. ver o Bon Jovi depois. No Mesmo mesmo ano, lugar, pode no crer. Morumbi, exatamente. Eu fui o primeiro SWO que eu fui. Então, tipo, foi uma abertura, grande rompimento e mudança de paradigma também nessa coisa pra mim que é muito importante, que é a questão de show. Esse disco, depois de finalizar ele, a sensação de satisfação, a sensação de parece que um ciclo completo, principalmente por eu trazer esse vídeo no meu canal que ano que vem vai estar completando 10 anos. Marcos, é tipo, eu tenho que começar esse vídeo falando que esse é o melhor disco do Metallica desde o Black Album, pelo menos. Eu preciso ouvir mais, Uhum, mas eu tendo a concordar com você. A gente viajou uhum. na turnê do Death Magnetic, Isso. e o Uhum. Death Magnetic foi um disco que eu gostei muito. Também eu tenho um carinho enorme por esse disco. E tem um outro fator. O Death Magnetic, de certa forma, mais que muita gente veja hoje em dia, desmerece o trabalho, mas ele, principalmente depois acho que do gosto ruim que o Sentenger deixou, ele dá uma limpada no paladar, mesmo que ele não seja um disco perfeito. E hoje em dia talvez eu perceba que ele não seja um disco perfeito, mas ele tem muitas boas músicas aquele disco. Mas pensando que é o primeiro disco contra o Hilo, realmente gravando, eles voltando a fazer tour, depois inclusive todo o problema, Some Kind of Monster, a banda toda desfacelada. Então assim, pensando nesse coisa de reerguer, inclusive para 72 Seasons, que é o primeiro das pessoas que eu nem citei o nome do disco ainda. Mas tá aí, ó, tá escrito aqui É, embaixo, a galera tá ciente. tá na capa. O 72 Seasons, ele precisava ter o Death Magnetic. Ele precisava ter o Hardwired. Ele Sim, precisava ter tido o Sentenger. Ele precisava de todo o processo pro Metallica chegar nesse momento agora. concordo, concordo. Pô, eu vou te falar, antes da gente começar a gravar, a gente tava trocando ideia, e eu Uhum. ia falar contigo sobre esse disco, né? O 72 Seasons me causou uma sensação muito parecida com um disco de uma banda que eu acompanho há muito tempo, que é o Camelot. Eu A gente até fez sabia que você ia vídeo falar. aqui e tal. Porque eles lançaram o disco há pouco tempo, e eu falei assim, pô, mano, de novo, outro disco do Camelot, a mesma coisa e tal. E Uhum, eu fui ouvir o uhum. disco novo do Camelot, ele não é nada assim, uau, de explodir a cabeça, mas me emocionou, porque eu falei, cara, olha só, tá o Camelot aqui, não, porque a gente vai tendo a sensação de que a banda vai se repetindo, vai se Uhum. fechando na mesma fórmula, a base de fãs vai cobrando dos caras para eles É fazerem uma uma, coisa que uma certa parada a gente discute isso há muito tempo em muitos vídeos. Por exemplo, o vídeo de Hipnote a gente falou muito sobre isso. sobre Como isso. você mudar sem vagabundo ficar maluco Ficar maluco. É difícil, cara. É e uma como tarefa. você seguir a mesma fórmula sem ela parecer uma repetição ou uma coisa desgastada do que você já fez muito melhor antes. Pois é. E aí, o que aconteceu? Quando os primeiros singles desse disco saíram, Uhum. foi Lux Eterna, se eu não me engano, É, foi o e primeiro. Darkness Had a Song. Scream Suicide também foi, Foi. foi, Foi o. foi... Scream Suicide, acho que foi o segundo single, eu acho. E, Posso mas eu estar. não, eu já tava numa vibe tipo, mano, parece que o Metallica vai fazer a mesma coisa de novo.
E. Eu tava na vibe, tipo assim, isso que você tá falando eu concordo, porque eu tava na vibe, tipo, quando o Lux Eterna saiu, eu falei, pô, é a vibe do Hardwired que eles lançaram, o primeiro single, e eles querendo só fazer o trash basicão ali, pô, acho que tá bom, assim, pensando o 11º disco da banda, né, Os tipo, caras estão caminhando pra 40 se anos, aposentar. É. tipo, pô, pelo menos tá com uma energia, uma parada, pô, legal, assim, ok. Porque, por exemplo, eu tenho uma certa implicância com Hardwired, Eu também que eu tenho, também tenho. não consegui encaixar. Uhum, Então, o link que eu faço direto é entre o 72 Seasons e o Death Magnetic. E aham, aí você falou uma parada que eu acho legal, que é a necessidade da existência do Death Magnetic, porque eu acho uhum, que o Death Magnetic ele traz ele atualiza uhum. uma característica do Metallica, que é uma característica que a galera vai chamar, sei lá, de progressivo, que é fazer músicas mais longas, com um volume grande de riffs. Às Uhum. vezes, o vagabundo pode até querer me matar, mas assim, às vezes lembra-se uma vibe o Injustice for All, só que atualizado, né? Eu, Atualizado pros anos cara, 2000. eu acho que é equivocado até falar pra você que você tá maluco nisso. Eu concordo com você nisso. Eu Tem- acho que o Injustice for All, dos discos antigos, talvez seja o que mais eu sinto a vibe. Até o jeito de fazer o groove. Ele é uma coisa que ele permeou muito mercadologicamente como o Metallica ia pensar o tipo de cadência das músicas dele. Tanto que é basicamente ele sintetiza isso do Black Album, assim. E aí você pensa no Death Magnetic, ele retorna isso porque era uma forma de ainda se manter comercial, mas ainda agradar um pouco fã antigo. Então eu acho que Sim, faz sentido pensar nesse sentido. eu acho que essa comparação Injustice for All, Death Magnetic, é maneira para reforçar uma parada que você falou no começo, que é Uhum, a capacidade da. No começo não, ainda agora, né? A uhum, capacidade da banda se reinventar de uma certa forma, fazer a mesma coisa que eles estão fazendo sempre, uhum. porém sem soar como um mero cover de si mesmo. A gente já falou muito esse termo aqui em vários vídeos que a gente já Sim. gravou, tipo, pô, esses caras estão fazendo cover de si mesmo. E não, cara, isso me deixou muito feliz, porque eu tava muito com a sensação, atualizaram a sonoridade, se remetendo a um passado brilhante deles, Uhum. e eu sinto nesse disco um passo atrás em termos de masterização e equalização. Eu Porque concordo. Eles tem pegaram, eles um conseguiram fazer. delayzinho, tem um Cara, eu acho corozinho ali que é. que remete aos anos Ó, 80. a Rooms of Mirrors, de todas as músicas do disco, mas ela tem o quê da fita do analógico, que, por exemplo, o que é pra mim, infelizmente a gente não tem mais hoje em dia, mas a grande banda de thrash metal que era da atualidade, que era o Power Trip, assim. Eu sinto muito isso que você tá falando de, não só na masterização, mas é muito legal como o Metallica, ele repassa sua história, coisa similar, por exemplo, que eu senti que o Red Hot fez no disco do ano passado, o Return of the Dream Canteen. Eu acho que nesse disco eles contam a história da banda, se focando muito em coisas de primórdio, mas sem esquecer, inclusive, discos e as pessoas não gostam tanto. Eu consigo ver em alguns momentos aqui coisas que eles fizeram no Load, coisas que eles fizeram no Sentenger. Eu acho que o lance é que como eles pegaram ideias que eu acho que eles acharam que eram boas naqueles trabalhos, e até de certa forma eram, mas naqueles momentos pareceu que eles estavam muito atrelados ao som período do tempo. Load e reload com aquela coisa de rock alternativo, grunge, com Aham. pegada de hard rock. Sentenger era aquela coisa de soar uma espécie de uma versão meio cowboy no metal, No e o Metal, no Death System of a Down. Magnetic de ser aquela coisa do resgate do old school com velocidade que eles iam fazer isso no Radioactive. Porque uma coisa pra mim que o Cara, Death Magnetic ele perfeito. tem, que eu acho que é muito bom em comparação ao Hardwired, é o como que. E é uma sensação de frescor, é o como que as músicas que você falou, realmente são músicas que elas são grandes, mas elas têm muitas vezes o senso de velocidade que era novo pro Metallica. Eles Uhum. pegaram aquilo e jogaram em uma octanagem um pouco maior do que a gente está acostumado. O que é interessante porque é o que a gente vê muitas vezes eles fazendo isso com as músicas antigas nos shows ao vivo. Pra começar a falar bem do trabalho, que disco coeso. Mano, ele é um disco que ele é basicamente o mesmo tamanho do Hardwired, de minutagem. Tem músicas grandes, mas tem músicas
menores, tem músicas mais concisas. Ele é um disco que, quando ele tá fazendo músicas grandes, inclusive, ele não parece que ele tá se perdendo por um fator muito, muito singelo. Eu sinto um nível de entrega, de energia, que eu não sentia trabalho de uma banda com o tempo de banda que tem o Metallica há muito tempo. Cara, eu sinto como se fosse uns coroa querendo se divertir pra caralho, mas tentando não só tentando de querer parecer jovem, mas com a energia jovem que a gente vê eles Sim. tocando isso nos shows deles. Sim. Cara, e pensando do começo ao final, 11 faixas, jogando a única música enorme do disco, sendo a final, que é uma sacada muito boa, e antes você vendo com duas músicas já com minutagens um pouco menores. A última música do disco, eu não queria Namorata. ouvir. Eu falei assim, porra, os caras meteram 1 hora de disco e agora eles vão meter mais 11 minutos. 11 minutos. Porra, que isso? Não é possível. Aí eu fui ouvir a música e falei, pô, vale a pena. Pra mim foi a última fronteira. Eu falei, Ele caraca, e agora? entendeu o local que ela tinha que estar, é a Tinha que música de tá, encerramento. Ele segue uma lógica que é muito legal e que ajuda você a chegar nessa última música É. com fôlego pra ir até o final. Porque é aquilo. As três anteriores são aquela porrada que é mais Correria. ou então música tipo tac, 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 tac. É o trash, Por é o quê? trash. Se você vai ter uma música de 11 minutos, porra, me dá o energético antes, o Me Gatorade, dá me dá isso aí. o Red Bull pra eu chegar ali, pô. E aí quando tu chega, tu só quer ser anestesiado. Tu quer só... Essa definição é muito boa. Parece que eu tô vendo o Metallica fazendo um disco que ele parece um setlist de como ele escolhe as músicas pro show deles. Do show. Então, eu tava falando de If Darkness Had a Sun. Foi uma música que de cara eu não curti muito. Eu fiquei, porra, não sei, cara, tal. E aí, depois ouvindo no contexto do disco, eu fiquei pensando, cara, isso aqui vai funcionar ao vivo. Vai ser maneiro. Vagabundo vai ficar correndo, vai acender um bagulho Então, daquele lá, sinalizador. Essa música, se tu pensar, é muito interessante como ele constrói as frases em muitos momentos de repetição de poucas palavras, uma coisa que o James gosta de fazer bastante, aquela ideia do Metallica de construir em bloco, para que cada bloco ele tenha uma particularidade, é talvez o mais próximo de, por exemplo, não é a mesma vibe de música, mas só para vocês entenderem, é o mesmo bloco, mesma ideia que um One da vida faz, só que ele não tem o senso épico. Acho que aqui nenhuma música tem o senso épico que o Metallica gosta de dar. Por exemplo, no Death Magnetic tem música assim. No Hardwired tem música assim. Mas eu acho que foi um acerto não ter esse tipo de música aqui assim. Com esse senso épico. Porque aqui eu sinto um senso de ser músicas diretas. De serem músicas que parece que são... mesmo. E, cara, você tem vários momentos que a música para pra fazer riff pra caralho, pra mudar a cadência. Mas eu sinto que mano, a todo momento, o bagulho, o seu fôlego, ele tá sempre sendo renovado. Eles fazem uma outra sacada que eu acho que é muito boa. Como que o disco ele se baseia muito num tom heavy metal antes do Metallica. É o heavy metal que se fazia ali dos anos 70. É o heavy metal que se fazia do New Wave of British Heavy Metal. É o heavy metal do Iron, heavy metal do Saxon, é o heavy metal do Deep Purple, é o heavy metal do... Só que isso, o Metallica, ele fazia isso. Só que os anos 80, o thrash metal, o death, todos os gêneros posteriores que vieram, eles eram desconstruções do que os gêneros anteriores faziam. Confusões de outros gêneros. Aqui não. O senso de que eles estão me dando a versão do Metallica, que inclusive eles trouxeram muito isso no Garage Inc. Várias músicas que eles amavam, que influem Diamond Head, King Diamond, várias coisas que eles amavam e eles dão na versão deles. Aqui eles estão fazendo dentro da veia metálica. Eu sinto muito forte, por exemplo, o que o Judas fez no último disco deles, e que é um disco sensacional de metal, de heavy metal, de rock, e o Metallica que ele entrega isso pra caralho nesse disco. Mesmo que não tenha senso de épico, mas o tom de hino, o tom de espetáculo, o tom de música de estádio, que é majoritariamente o Metallica pensando os shows dele ao redor do mundo e nos festivais. Puta, vai se fuder, isso aqui é... O Hardwired e o Death Magnetic, eles têm muitos bons riffs, tem essa característica de nota dobrada, que é uma coisa do New Wave of British Heavy Metal, mas Judas que e Iron pra caralho. tanto no Death Magnetic quanto
no Hardwired, isso diminui um pouquinho. Os Uhum. riffs são mais secos, tá ligado? Não tem aquela coisa de você tocar duas notas, três notas ao mesmo tempo, que era uma característica que aparecia muito no Kill Em All e no Rise the Lightning, por exemplo. Uhum. Quando você dá play no 72 Seasons, pelo menos até a Lux Eterna, essa sensação de New Wave of British Heavy Metal, essas notas dobradas, esses riffs com notas dobradas, né? Uhum. Uhum. Ele aparece muito. E é muito legal, porque você falou que esse disco parece uma espécie de homenagem a toda a história do Metallica. Uhum. Inclusive, a própria construção das letras faz esse retorno de 72 estações, que Uhum. representa ali 18 anos, que seriam os primeiros 18 anos da vida pelo menos do James Hetfield, né? A respeito dele, só pra, porque você pegou o gancho. O Jamie Hetfield, ele era um cantor muito cru. Uhum. O Jamie Hetfield, no Black Album, pra quem não sabe, ele perde a voz porque ele não sabia, ele tava se forçando coisas que ele não sabia. A partir daí ele aprende a cantar, ele começa a ter aulas de canto. O Jamie Hetfield, com o tempo, com a idade, ao invés da voz dele ser deteriorada, ele está se tornando um cantor melhor. Cada vez Ele está melhor, né? aprendendo a criar melodias, soluções que se encaixam de formas que parece que ele soa inclusive mais lírico, a voz inclusive mais bonita em alguns momentos, sem exatamente você precisar, você pensa, Marcos, esse é um disco que ele, por exemplo, ele não tem as famosas baladas emocionais que o Metallica gosta de fazer. Sim, é Ele não verdade. tem esse tipo de música. Não Não tem um No é. Forgiven parte 5, 6. Não tem The Day That Never Come, não tem One, É, não tem. Cara, a gente pode ficar aqui eternamente falando das não músicas tem, que. não tem, é verdade. Cemeterion, não tem. Não tem. Mas faz falta. Não faz falta. Não faz falta. Eles conseguiram fazer um disco que esse tipo de música não faz falta. Inclusive, eles criam. Eu tô falando, esse é um disco que ele me soa muito criativo. Por quê? Por exemplo, a Sleepwalking My Life Away. Ela é uma música que aqui eu sinto. Você pega, por exemplo, e aí é outro elogio. Como que você se sente? Não só sendo um disco dependente do James, na voz, nos riffs, ou do Kirk, no jeito de fazer os solos, de guiar as músicas. Como que o Trujillo tá vindo com ideias fodidas de baixo. Ideias, tipo assim, você vê aquelas coisas meio Factory Groove. E talvez ele nunca tenha feito no Metallica. Ou Uhum. ele fez em poucas escalas, que eu acho que aqui. Como que o Lars aqui. Ele tá descendo a mão. É mecânico a bateria dele. Mas mecânico no sentido assim, mano, ele é um robozinho de como que ele Que tem vai um tocar o thrash metal, ritmo, é. senso e tipo, cara, e fazendo a cozinha dos dois funcionando de uma forma, até porque o disco meio que nasce, porque eles estavam fazendo, na época da pandemia, versões covers, e cada um tava pensando músicas clássicas da banda e como reconstruir essas músicas pra poder fazer versões e botar online, né? E o Trujillo, ele, em vez de fazer uma coisa dessa, ele mandou uma coisa que veio na cabeça dele e mandou pro Lars. E aí ele achou que o Lars ia ficar puto. O Lars falou assim, cara, que porra é essa e tal? O Lars simplesmente manda uma coisa compondo a bateria e falou, o Mano, que, que você achou disso? devolveu a linha de bateria. Cara, por que precisou ter o Satenger? Por que precisou ter o Some Kind of Monster? Por que precisou mudar de baixista? Por que precisou eles ficarem muito tempo sem fazer show? Por que precisou ter o show aqui no Brasil e o James falar sobre a idade dele, como tá pesando, e aí uma cena muito emblemática pra história do Metallica. Todos eles vão abraçar o James. James, é. O Metallica hoje em dia, ele tá realmente entre eles. E eles falam isso na entrevista lá pra Consequência. O Lars fala como eles estão tentando evitar confrontos e eles estão se sentindo uma banda, uma coisa deles entenderem um ao outro, se tirem falta um ao outro, como eles não sentiam há muito tempo. As letras do James nesse disco são extremamente pessoais. O James, ele tá refletindo a forma de ver a vida de uma forma como eu já vi ele fazendo isso no Metallica, mas de uma forma com uma maturidade que é Sim. fantástica. E ao mesmo tempo, isso se reflete o como que eles estão se entendendo como grupo para cada um se permitir fazer coisas que é incrível. E aí eu volto para Sleepwalk My Life Away, que é uma música que você tem uma cadência meio Enter Sandman, meio Sad But True, principalmente você pensando nesse baixo ali. Mas aí entra nessa coisa que eu falo de ter o load, o reload, que é uma parte mais grunge ali, e vai encaixando tudo, mas é uma música que ela é mais um ritmo mais sem perder aquele fôlego que eu falo que o disco tem inteiro,
pra entrar no que seria a música balada. Não é a música balada, é a música pra cadenciar o disco. Isso é pra Pô. quem tem Então, isso é 40 a anos de maturidade. idade. Isso é pra quem é a banda que é provavelmente a maior banda de heavy metal da história. Mano, Sim. me perdoe Black Sabbath com a sua importância, o Iron com a sua importância, com a sua quantidade de fãs, mas o Metallica ele abrangeu e ultrapassou barreiras que ninguém nunca conseguiu. Então, Sim, tipo sim, assim, a isso é gente vê inegável. isso. Cara, isso pra mim que foi emocionante nesse disco. Se o Metallica de verdade encerrasse a carreira com esse disco, ia ser emocionante. Encerrando no Porque, auge. No auge, porque encerrou no auge e encerrou contando totalmente a sua narrativa de todas as formas possíveis. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Parabéns Muito. pros caras. Pela E- idade, pela carreira, por tudo que, Ah, que, que fez com que eles chegassem até aqui. Que maneiro que a gente tá aqui fazendo é. essas Só primeiras pra, impressões. só pra fechar isso aqui tudo, que, puta, mano, que felicidade. Privilégio. Privilégio de eu estar fazendo um vídeo de uma das minhas bandas favoritas, mas tô doido pra que venha logo essa turnê do Seven Seasons pra aqui pro Brasil e que eles toquem o máximo de músicas possível desse álbum, que merece demais ver isso ao vivo. Sim, sem dúvida. Então, é isso, cambada do céu, Marcos Roberto. Chegamos ao final das minhas Caraca, impressões. galera. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. A gente tá feliz pra cacete. Eu tô Tá. demais. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve botando a sinetinha pra saber conteúdos aqui no canal. E segue a gente em redes sociais, TikTok, Instagram, esses bagulho todo, tá bom? E chave Pix aqui do canal se quiser dar uma contribuiçãozinha. Marcos, aquele beijo, aquele abraço, aquele o quê? Aquele beijo, aquele abraço, aquele. Pam, pararam, pam. Tchau! Pam, pam. Valeu! É nóis.